Irmãos, Pai do Senhor, e aí, só vitória? Graças a Deus. Hoje eu venho tentar provar, segundo os argumentos bíblicos, porque eu acredito que a igreja não passará pela grande tribulação. Porque a igreja não vai passar pela grande tribulação. Nós vivemos em um tempo em que vemos muito vídeo na internet falando que a igreja sim vai passar pela grande tribulação. Muitas igrejas renomadas têm falado com afinco isso, e poucos, eu estava até olhando, poucos vídeos esclarecendo porque 90% da igreja cristã acredita no pré-tribulacionismo, que é o que nós acreditamos. E eu quero deixar aqui o texto por base em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, que diz: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Isso é Paulo passando para a igreja em Tessalônica. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, ou seja, não nos adiantaremos, Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essa palavra. Irmãos, esse texto é bastante conhecido e a gente entende que Paulo está falando que no momento da vinda de Jesus, nós não precederemos os que dormem, ou seja, os que já morreram em Cristo. Os que já morreram em Cristo ressuscitarão primeiro e serão arrebatados juntamente conosco. Nós subiremos juntos e encontraremos com eles nos ares com o Senhor Jesus. Então, o que o primeiro ponto está dizendo é que nós iremos encontrar com Jesus nos ares, ou seja, nós acreditamos que a primeira vinda, Jesus veio morrer por nós. A segunda vinda, ele vem trazer, buscar a sua igreja. Vem até as nuvens, ele não vem até na terra na sua segunda vinda. E nós acreditamos na terceira vinda, que é a vinda dele com a igreja para reinar o milênio, destruir Satanás e reinar no milênio. E aqui diz que o Senhor virá sobre as nuvens e nós encontraremos com ele nos ares. Nós encontraremos com ele nos ares e seremos arrebatados com ele. Arrebatado com os que já morreram, para ficar para todo sempre com ele. Então, o primeiro ponto que a gente consegue entender é que Jesus não vem até a terra. Nós iremos encontrar com ele nos ares. O segundo ponto, eu quero ler aqui em 1 Tessalonicenses 1:10, diz assim: E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livrará da ira futura. Em 1 Tessalonicenses 1:10, Paulo vai relatar que Jesus vai nos livrar da ira futura. E que ira futura é essa? Nós encontramos em Apocalipse.
sobre as 7 trombetas da ira de Deus e sobre as 7 taças da ira de Deus. Então, olha o que o texto está dizendo. Ele nos livrará da ira futura. Ou seja, a igreja não passará pela grande tribulação. É só uma questão de lógica, irmão. Se nós formos entender direito, Deus é um Deus de justiça. Deus é um Deus de justiça. Agora entenda comigo. Você é um pai, tem 2 filhos. Um filho seu é mal criado, desobedece, xinga, rouba, pratica tudo que não presta. É um filho da decepção. Mesmo que você se esforce para ensinar pelo caminho da verdade, ele sempre encontra uma forma e um jeito de burlar as regras. Já tem um outro filho, que é um filho obediente. Ele é um filho obediente, ele faz tudo que você manda, ele obedece, é um menino carinhoso, é um menino caridoso, é um menino misericordioso, é aquele que estuda, é aquele que ajuda os vizinhos, é aquele que ajuda todos. Um dia, você chega do trabalho e vê o seu filho malvado, maltratando, roubando. Aí você pega o cinto e corrige o filho malvado, mas também corrige o filho caridoso que não tem culpa. Seria justo? Seria justo o bom pagar pelo ruim? É justo? O que vocês acham? E se a Bíblia diz que Deus ele é justo? Deus é um Deus de justiça. Seria justo o justo? Então, o justo pagar pelos erros dos ímpios? Porque aqueles que acreditam que a igreja passará pela grande tribulação, é isso que está dizendo. Deus, o Senhor não é justo. Por quê? Porque a gente sofre, passa por provações, por privações, luta todo dia, mata um leão por dia, às vezes até 10 por dia, né? Batalha, passa por prova, não participa das coisas do mundo, e no final Deus vem e pune tanto o ímpio quanto o justo. Aí você pode me dizer, não, mas Deus vai livrar o seu povo aqui na terra. Questão de lógica. Não tem como. A Bíblia diz que ele vai tirar o seu povo, livrará da ira futura. Entendeu? Agora imagine, uma casa tem um homem e tem uma mulher. A Bíblia diz que a morte vai fugir. A gente vai entrar nesse ponto, né? Mais para frente. Em Apocalipse ali, vamos abrir a Bíblia, em Apocalipse 9. Olha a ira futura que vai vir. Só para os irmãos entenderem que tipo de ira. Apocalipse 9. Pronto. Vamos a partir do versículo 3. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhe dito que não fizesse dano à erva, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. E foi-lhe permitido não que os matasse, mas que por 5 meses atormentasse. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere o homem. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão a morte, e a morte fugirá deles. E o aspecto dos gafanhotos era semelhante ao cavalo aparelhado para a guerra, e sobre a sua cabeça havia uma coroa semelhante a ouro, e o seu rosto era como rosto de homem, e tinha cabelos como cabelo de mulher, seus dentes como um leão, e tinha couraça como couraça de ferro. E o ruído de suas asas era com ruído de carros e muitos cavalos correndo ao combate. E tinha cauda semelhante à dos escorpiões e aguilhão na cauda. E o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinha sobre si rei, o anjo do abismo, em hebreu chamado Abaddon, em grego Apolion. Observe bem, as pragas vai ser tão grande, tão forte, que as pessoas vão desejar a morte, mas a morte vai correr deles.
A Bíblia vai dizer ainda que eles gritarão para os montes, monte caia sobre nós, e nos livre da ira do Cordeiro e daquele que está sentado no trono. Eles irão pedir a morte, mas pedirão a morte e a morte vai correr deles. Então, só você ler o livro de Apocalipse, você vai ver as pragas. A partir da primeira trombeta já vai começar as pragas. Na verdade, já começa dos selos, né? E ali você vai ver, vai cair uma pedra chamada jacinto e vai amargar a terça parte das águas, vai destruir a terça parte do mar, vai destruir a terça parte, né, dos rios e riachos, vai destruir a terça parte da terra, né, vai derramar pragas, chagas, terremotos. Então vai ser uma verdadeira catástrofe. Imagine o tanto de crente que existe, o tanto de servo do Senhor que existe no meio desse povo. Aí tem pessoas que falam, não, mas vai ser lá igual Israel, aconteceu em Israel, né? Porque Deus livrou o seu povo. Presta atenção. Lá no Egito, melhor dizendo, no Egito, o povo de Israel não vivia junto com o povo egípcio, não. Eles viviam em um local separado. Então as pragas vinham sobre o Egito e não pegavam no povo de Israel. Só que nós vivemos em um mundo onde nós moramos junto com pessoas ímpias, nós trabalhamos juntos, nós servimos a mesma empresa de pessoas ímpias. Então imagine como se dará vir uma pedra, imagine aí, não tem lógica, vem uma pedra para destruir, né, a terça parte do mundo, e aí a pedra vai bater, ali tem um justo e ali tem um ímpio, aí a pedra vai cair, aí o ímpio, né, vai ser destruído, mas o ímpio, o justo vai bater a pedra e vai passar por ele como se nada tivesse acontecido. Você está dizendo que isso não tem lógica? Acompanhe que não tem lógica. Então não tem como o justo estar aqui na terra, vir essas pragas, vir essa guerra, até porque o justo iria sofrer de qualquer forma, porque o mundo vai passar pela grande fome. O justo vai estar aqui na terra. O mundo vai passar por catástrofe, a falta de água. O justo vai estar aqui na terra. Então, para essa ideia de que o justo vai passar pela grande tribulação, não tem lógica. Não tem lógica, entendeu? A Bíblia vai dizer que Deus vai livrar o seu povo. E como é que vai livrar? Levando para si os escolhidos, porque não é justo o servo do Senhor pagar pelo ímpio. Você vive a vida toda na presença do Senhor, e aí na hora da ira, você está ali junto com o justo, pagando pelos mesmos erros, né? Tendo que ficar com falta de água, falta de comida, pobreza, e tudo isso, as catástrofes acontecendo, e você ali no meio, né, passando por isso tudo. Então, nessa lógica a gente entende que, na verdade, a igreja vai ser tirada antes da terra. Outro texto por base, todos conhecem, é Apocalipse 3:10, que diz: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Então olha o que Deus está falando. Deus está falando para a igreja de Filadélfia, mas nós entendemos que essas 7 cartas, as 7 igrejas da Ásia, na verdade, elas são aplicadas para a igreja local que era nessa época, e também elas são aplicadas para a igreja atual, tanto a igreja de Esmina, de Tiatira, de Sardes, de Laodiceia, de Filadélfia e todas essas, elas foram para as igrejas locais, mas também ela tem, uma mensagem escatológica que serve para a igreja atual de Cristo. E nós entendemos que a igreja de Filadélfia é um paradigma também para a igreja que vai subir, como a de Laodiceia é para a igreja que vai ficar. Que a gente entende ali pela parábola das 10 virgens em Mateus 25, onde 5 são loucas, 5 prudentes, todas as 10 são virgens, ou seja, são crentes, mas tem 2 tipos de igreja: a que sobe, e a que fica. As mornas, como em Laodiceia, é aquelas prudentes,
Estava ali na igreja, mas não tinha azeite de reserva. E a de Filadélfia é as prudentes, né? Onde tinha azeite suficiente. Então, olha o que está dizendo. Como guardaste a palavra da minha paciência, você guardou a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação. Ou seja, aqui não está dizendo da hora. Poderia dizer, como guardaste, ou melhor, não está dizendo na hora, entendeu? Está dizendo da hora, que tem uma diferença. Da tentação que há de vir sobre todo mundo. Essa tentação a gente sabe que onde for manifestado o inimigo, né? Como diz a palavra do Senhor. Então, Deus vai nos livrar da hora, entendeu? Não é você estar num lugar e na hora eu te livro, viu? Fica tranquilo, na hora que acontecer eu te livro. Poderia ser, mas ele está falando da hora, ou seja, você não vai passar por essa hora, eu vou te livrar dessa hora, entendeu? Tem uma grande diferença entre NA e DA, né? Então nós entendemos que isso aqui está falando também sobre Deus livrar a sua igreja, livrar o seu povo. Também Hebreus 9 nos deixa um texto interessante, onde vai falar sobre Hebreus, vai falar sobre a questão do como Deus vai livrar a sua igreja. Hebreus 9:28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar o pecado de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para salvação. Ou seja, ele não vai aparecer para todo mundo. Interessante, né? Olha o que está dizendo. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar o pecado de muitos, aparecerá a segunda vez. Ele vai aparecer a segunda vez para todo mundo. Olha o que está dizendo. Sem pecado aos que esperam para a salvação. Ou seja, a segunda vez que Cristo vir, não vai ser como muitos acham, né? Tem um pensamento um pouco da igreja adventista que diz que todo olho vai ver, que eles confundem a segunda vinda com a terceira vinda de Cristo, né? Eu acho que o texto está bem explicado. Ele vai aparecer só aqueles que esperam a salvação. Não vai ser para todo mundo. Para todo mundo vai ser a terceira, onde a Bíblia diz que todo olho verá, né? Que diz aqui em Apocalipse 1:7, onde eles pegam esse texto e tentam fazer confusão, confundindo com a segunda vinda, que não tem nada a ver com a primeira. 1:7 diz assim: eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, amém. Está falando sobre a terceira vinda. Até o que ultrapassaram, ou seja, até aqueles que mataram, vai ver ele vindo. Que a gente entende que os mortos vai ressuscitar para o julgamento. Então até aqueles que mataram, vai ver ele vindo sobre as nuvens. Entendeu? Então, para mim é bem explicado. Mas às vezes tem pessoas que fazem confusão com os versículos bíblicos, né? Vamos ainda ver que o negócio é ater pela Bíblia, né? 2 Tessalonicenses 2, 6. Diz assim: eis que agora vos sabeis que detém para que seu próprio tempo seja manifestado, porque já o ministério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Olha o que está dizendo. Jesus está falando aqui, Paulo, que sabeis o que detém o seu próprio tempo, ao seu próprio tempo, seja manifestado. Olha o que está falando sobre o inimigo, que ele vai ser manifestado, o anticristo. Aí ele fala, no versículo 7, porque já o ministério da injustiça opera, ou seja, ele já está operando, né? Mas somente há um que agora resiste
Só tem um que resiste à manifestação total do anticristo. É quem esse um? Está falando sobre a igreja. Só tem em nós, a igreja, que resiste a ele se manifestar por total. Entendeu? Dele assumir o controle. E olha o que ele está dizendo. Resiste até que do meio seja tirado. Ou seja, vai ser tirado. Para que ele se manifeste, a igreja vai ser tirada da terra. Entendeu? Enquanto a igreja estiver aqui com a presença do Espírito Santo, o anticristo não tem poder de se manifestar. E então será revelado, até que do meio seja tirado, a igreja, está falando que vai ser tirada, já tirando aquele pensamento que eu vi até sobre o Rodrigo Silva, dizendo que não, que lá em Mateus 24, não está falando que vai tirar a igreja, está dizendo que vai tirar é o povo ímpio, né, querendo fazer uma mudança ali sobre a questão do arrebatamento. Aqui está dizendo que quem vai ser tirado é a igreja. É ela que impede o anticristo de operar. E então será revelado o iníquo a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda, a esse cuja a vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais de prodígio de mentira. Ou seja, está falando do anticristo, né? Até que ele vai tirar, né, a sua segunda vinda, a igreja de Cristo, e aí ele vai operar, né? Porque sem a igreja ele tem total poder, total liberdade de operar, né? Também eu vou deixar outro texto, Apocalipse 6, 14 e 17. Apocalipse 6, 14 e 17. Diz assim: e o céu retirou-se como livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Falando do juízo. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, os poderosos, todo servo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Ou seja, está dizendo que todos vão passar pelo julgamento. Não tem essa de ficar aqui na terra, só alguns, exceto os 144 mil, que a gente entende que são 12 mil de cada tribo de Israel, que aí já é para o povo de Israel, né? Já desfazendo aquilo que aquela outra denominação acha, que não, nós somos dos 144 mil, não. Que está falando 144 mil, que são 12 de cada tribo de Israel, ou seja, são judeus, né? Que vai estar marcado, né, por Deus. Ele disse que não vai conhecer mulher, não vai conhecer, né, vai ser pessoas escolhidas que não vai passar por isso, né? Mas os demais todos vão passar, né? Todos vão se esconder em cavernas, né, em montanhas, e dizem aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado no trono e sobre o cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Ou seja, ninguém vai poder escapar. Interessante, né? Ninguém vai poder escapar. Quem poderá subsistir se está chegando o grande dia da sua ira? Então, irmãos, eu vejo aqui sobre 3 vindas de Jesus. E também para entender, a gente vê que Jesus ele vai arrebatar a sua igreja, porque não tem lógica daqueles que acreditam só em 2 vindas. Não, Jesus vai vir, como todos acham. Tem aquela igreja que bota aí até ensina as crianças a passar pela grande tribulação, aí chama as crianças de desbravadores, né? Isso é os desbravadores, que esse aí vai passar pela grande tribulação, ensinando os meninos a passar pela grande tribulação, né? Respeito qualquer um deles, mas não concordo, e mediante a Bíblia, né? É muito fácil pegar porque eu entendo um pouco de grego, de hebraico, de aramaico, e bota uma palavra aqui, bota outra palavra lá, entendeu? Mas nós sabemos que nós somos arrebatados, como diz, né? A palavra vem do latim, e a gente entende que quer dizer retirado, subitamente. A igreja vai sair da terra, né? A Bíblia diz que é como um relâmpago, né? Um relâmpago, você vê aonde ele vai, você vê como é que ele fica. A Bíblia diz que é como um piscar de olhos, como abrir e fechar de olhos. Poderia falar assim: não, já vem arrebatar a sua igreja e vai fazer. Não, é como algo repentino. Vai ser como abrir e fechar de olhos. Então quem acredita na segunda vinda, acredita que Jesus vai vir na nuvem, todo mundo vai ver,
Não, Jesus só vai vir uma vez. Vai destruir o rei de Satanás. Então, nesse pensamento, a igreja não vai subir, encontrar com Jesus. Se Jesus vai vir até a terra, ele vai destruir Satanás, no pensamento deles. Ele vai destruir Satanás, destrói os anjos, destrói os ímpios, amarra por 1000 anos, ele reina na terra 1000 anos. Então, o povo que está aqui não vai subir. E como é que a Bíblia diz que a gente vai subir e encontrar com ele nos ares? Porque Jesus disse que vai vir levar o seu povo. Por isso que a gente entende que a igreja vai subir, encontra com Jesus nos ares, vamos para o céu, passamos 7 anos, que é o período das bodas do Cordeiro, né? Onde ele vai presentear com obras, né? E enquanto isso o povo está sofrendo aqui, a igreja está desfrutando lá do banquete, entendeu? A igreja está desfrutando. E depois, na terceira vinda, a Bíblia vai dizer que a igreja vai vir junto. Vamos ver Apocalipse 19 e 11. Olha o que está dizendo. Aqui está falando sobre a segunda vinda, sobre a terceira vinda dele. A igreja vai estar junto. Diz assim, Apocalipse 19 e 11. E viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça, ou seja, ele é justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, sobre sua cabeça havia muito diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E seguia-no os exércitos que há no céu em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. Nós entendemos que esse exército é a igreja, pois a Bíblia diz que nós receberemos esse manto branco, alvo como a neve, E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ele as nações e regirá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisará no lagar do vinho, o furor da ira de Deus Todo-Poderoso. E a veste e na sua coxa tem escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Viu um anjo. Então aqui está dizendo sobre a vinda dele na terceira vinda, onde ele destruirá Satanás, o falso profeta, todos os demônios, aqueles ímpios que praticam a iniquidade. Vai vir com a sua igreja, vai pisar no Monte das Oliveiras, o povo de Israel vai estar lá clamando, vai acreditar realmente que ele é o Deus ali na grande batalha, no Megido, o Armagedon, que a gente conhece por assim dizer, e é onde ele vai reinar os 1000 anos, neste novo céu, que diz em Apocalipse 21, e viu um novo céu, uma nova terra, onde ele vai reger com vara de ferro. Então preste atenção no que a Bíblia diz, porque se a gente prestar atenção direito, a gente entende que se trata de 3 voltas. A primeira, ele veio morrer. A segunda, ele veio retirar os seus escolhidos, separar o joio do trigo. Então vai tirar os seus escolhidos para não passar pela ira de Deus. E em terceiro ele volta com a igreja, já para destruir Satanás, prender ele por 1000 anos e reinar 1000 anos, aonde a Bíblia diz que nós, aqueles que vão descer de vestes brancas, vão ficar como os reis e sacerdotes, reinando com ele, ali na Nova Jerusalém, que vai descer do céu. E ainda tem um texto que diz que em João 14, é a coisa que a gente não entende, João 14 diz o quê? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou teria dito, vou preparar lugar. Se eu for, virei outra vez para vos o quê? Não, eu vou ir, depois eu venho para ficar com vocês aqui na terra. É isso que ele está dizendo. Se eu for, eu vou vir e vou ficar com vocês aqui na terra de novo. Fica tranquilo. Se eu for, virei outra vez para vos levar para mim mesmo, para que aonde... Pronto. Então, recapitulando, existe pelo menos 3 tipos de conceitos sobre a volta de Jesus. Primeiro é o pré-tribulacionista, segundo é o mesmo tribulacionista, e o terceiro é o pós-tribulacionista.
O pré, a gente está aprendendo agora, é aquele que acredita que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. O mid-tribulacionista é aquele que acredita que a igreja vai ser arrebatada no meio da grande tribulação. E o pós-tribulacionista é aquele que acredita que a igreja passará pela grande tribulação e será arrebatada após a grande tribulação. É o preceito de muitas igrejas conhecidas, como a Igreja Adventista do Sétimo Dia, a própria Igreja Calvinista, conhecida pelo nome da Presbiteriana, também são pessoas que acreditam que a igreja vai ser arrebatada depois da grande tribulação. O fundamento deles não é outro, que eles acreditam somente em duas vindas de Jesus, né? Eles acreditam que Jesus vai vir, vai habitar, destruir Satanás e habitar aqui com o povo na terra, né? Durante 1000 anos, aqui vai participar do milênio, né? Os mid-tribulacionistas é aquele que acredita que quando o povo estiver no meio da grande tribulação, Jesus arrebata. E os pré-tribulacionistas é aquilo que eu estou explicando, que a gente acredita que no início, antes da grande tribulação, a igreja será levada. Já citei alguns versículos bíblicos, mas se a gente for entender, irmãos, não tem muita lógica, né? Porque a Bíblia diz que o falso profeta, que é a segunda besta que sobe da terra, vai levar o povo a adorar a primeira besta. E essa primeira besta vai ter poder e vai dar poder à sua imagem para fazer prodígios e maravilhas, onde vai instaurar a paz mundial, vai ser um líder político, que é a besta que sobe das águas, né? O anticristo. E não tem lógica da igreja estar passando por isso aqui na terra, né? Não tem lógica da igreja estar aqui, do Espírito Santo estar atuando no mesmo ambiente em que o anticristo está reinando. Não tem lógica do Espírito Santo estar conosco, a igreja está na terra, né? Vim todas essas pragas, vim todas essas dificuldades sobre o mundo, aonde a Bíblia diz que se Jesus não abreviasse, não sobraria nenhuma carne sequer, e a igreja está aqui participando disso tudo, né? Então não tem lógica, né? Mas tem muitas pessoas que acreditam. Eu quero deixar outro texto aqui em 2 Pedro, você pode abrir aí na sua casa também, 2 Pedro, capítulo 2, não me foge a memória, 2 Pedro, capítulo 2, versículos 5 e 9. Vamos ver o que diz. Diz assim: e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou Noé, pregoeiro da justiça, como mais 7 pessoas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as, para exemplo, aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia de juízo, para serem castigados. Então aqui está dizendo, né, fazendo analogia, o próprio Pedro fazendo uma analogia sobre o tempo de Ló, o tempo de Noé, como o tempo que vai vir, né, o juízo,
Então está dizendo que assim como Deus tirou Noé e reservou eles na arca, tirou do meio do mundo, né, para os guardar, Deus também fará com a igreja. E assim como Deus também tirou Ló, presta atenção numa coisa, isso é interessante, está fazendo analogia. Perdoe. Eu te pergunto, Deus, ele deixou Noé aqui no mundo e a chuva veio, como muitos pensam? Deus livrou ele aqui dentro do mundo, ou ele colocou ele num lugar reservado, numa arca, para proteger ele e toda a sua família? E Ló? Deus poderia proteger Ló dentro de Sodoma e Gomorra? Eu digo que poderia. Deus poderia poupar a casa de Ló, como aqueles filmes, né? Tudo destruiu e aí Ló, já pensou? Ló abria a porta da casa e quando abriu veio a cidade toda destruída, mas a dele intacta. Deus poderia fazer isso? Poderia, Deus tem poder para isso. Mas o juízo veio sobre toda a cidade e Deus queria que aquela cidade fosse aniquilada por completo. E o que ele fez? Tirou Ló e a sua família. Tirou do meio. É o que a Bíblia está dizendo. Olha, assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar. Eu pegar essa xícara aqui e falar, vou tirar essa do meio das outras e vou reservar, separar, tirar, arrebatar, né? Então Ló foi tirado. E o Pedro próprio está fazendo a analogia, dizendo, reservou o justo para o dia do juízo e o injusto para o dia do juízo, para ser castigado. Ou seja, tirou o justo e deixou os injustos para ser castigado como no dia do juízo. Então, muitos textos bíblicos que diz que Deus realmente irá poupar o seu povo. Deus irá poupar os seus servos, né? Vamos para outra passagem, porque a Bíblia se responde por si própria. Não precisa, porque no grego, no hebraico, no aramaico, no latim, a Bíblia se explica por si só, né? Vamos ler um texto aqui. Apocalipse 6, vamos ver, Apocalipse 6 e 9. Diz assim, 6 e 9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca. Quem foi dada a veste branca? Lembra que eu li sobre a veste branca, que vai descer com Jesus para batalhar contra Satanás e contra o seu povo? Olha quem está com a veste branca aqui. E foi-lhe dado uma veste branca e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo. Quanto tempo? Será que foi 7 anos? Repousasse ainda um pouco de tempo, né? Até que também se completasse o número de seus conservos e de seus irmãos, que havia de ser mortos como eles foram. Então preste atenção, as almas daqueles que foram mortos por amor a Cristo. Então aqui está dizendo sobre os crentes, né? Os evangélicos e mártires, né? Está falando sobre todos nós, quando diz aqui aqueles que por amor a Cristo perderam a sua vida, está falando sobre aqueles que morreram em Cristo e ressuscitaram e subiram junto com os que estiverem vivos, né? Encontrou com o Senhor nos ares, e ele falou, até quando o dominador não vai julgar esse povo? Ele está debaixo do altar de Deus, não está na terra, entendeu? Os mesmos que subiram junto com a igreja e falou, olha, toma essas vestes brancas, espera ali com seus irmãos 7 anos. O que vai acontecer nesses 7 anos? Quando a igreja tiver, quando o mundo estiver passando pela grande tribulação, a igreja vai estar no céu com Cristo, participando das bodas do Cordeiro, naquela mesa, participando das bodas do Cordeiro, participando também, do julgamento das obras,
nós entendemos o julgamento das obras, aonde a Bíblia diz que Deus vai dar a sua recompensa, vai dar a sua coroa de glória, que Deus vai nos dar uma recompensa do ouro, da prata, das pedras preciosas, do feno, da madeira, e da palha. Então Deus vai dar a cada um sua devida recompensa. Nesse momento a igreja vai estar lá desfrutando 7 anos com Cristo, onde a Bíblia diz, não comerei dos frutos da vide até aquele dia. Então ele vai estar nos apresentando a sua Santa Ceia, e o povo vai estar aqui em sofrimento, entendeu? Então, irmãos, se você observar, não tem lógica para você ter outro argumento, né? Outra coisa, se a gente for olhar pela lógica, será o cenário completo para que o anticristo venha reinar na terra. O cenário ideal. Imagine, de uma hora para outra, milhares e milhares de pessoas é arrebatadas. Essas pessoas arrebatadas ficam aqui no mundo, todo mundo desesperado, em acidentes, em catástrofes, porque o motorista vai ser levado, porque catástrofe, quase toda a família tem crente, então a família toda vai sentir, o mundo vai ficar naquele alvoroço. Você participou da pandemia, vê como é que o mundo ficou. Imagine quando chegar esse dia, onde pessoas vão sumir, sem deixar aviso prévio. Então vai estar uma catástrofe, vai estar uma catástrofe. Qualquer um que levantar e dar uma solução vai ser considerado como Deus. Até hoje as vacinas aí da pandemia, aqueles que conseguiram a vacina eficaz, estão sendo endeusados. Imagine o cenário, então, depois que a igreja subir, a catástrofe vai ficar no mundo, aí levanta um líder, unifica, porque já está unificando, a ONU é isso, unifica os governos, vai ter um grande líder religioso do seu lado. Muitos falam que é o Papa, outros que não, mas não é o mérito agora. Um líder político, ele vai acabar com aquilo, ele vai dar uma solução, não sei qual solução. Talvez ele vai dizer que foram embora a escória da terra, ficaram o povo bom, o povo que ficou foi os escolhidos para ficar. Já tem muitos filmes aí que já fala sobre isso, exatamente para preparar o povo para esse grande dia. E aí, meu irmão, vai ficar o cenário ideal para o anticristo. Vem, reina, ele vai chegar e vai falar, olha, a partir de agora vou acabar com a fome, porque a população vai estar reduzida, vai ser fácil acabar com a fome, vai ser fácil ganhar a confiança do povo, vai vir como um grande líder, vai acabar com as doenças, vai colocar uma moeda única, vai colocar uma única religião, vai dominar o mundo com facilidade. No cenário que fica, vai dominar com facilidade. Diferentemente do cenário que muitos estão achando que a igreja vai permanecer aqui na grande tribulação. Eu não vou. Então, muitos versículos que mostram, que apontam que a igreja vai ser tirada na grande tribulação. E a gente sabe também, sobre outras questões, que a igreja vai ser de um modo que ninguém vai poder prever. A Bíblia diz em Mateus 24, 27, que vai ser como um relâmpago. Um relâmpago. Então, um relâmpago, tem gente que fala, mas todo mundo vai ver. Relâmpago é uma coisa tão rápida que não dá para ver, E se você for olhar em 1 Coríntios 15, versículo 52, se não foge a memória, vai falar que é como abrir e fechar de olhos, ou como piscar de olhos. Isso está falando da volta repentina, rápida. Você está entendendo? Poderia falar assim, não, Jesus vai vir, arrebata a sua igreja e vai ser daquele jeito. Não, está falando que vai ser como abrir e fechar de olhos. Outra tradução diz piscar de olhos. Vai ser rápido. Então, estando duas moendo no moinho, uma será levada, outra ficará. Estando dois numa cama, um levado, outro ficará. Dois na roça, um levado, outro ficará. Vigiai. Entendeu? Nós acreditamos no pré-tribulacionismo baseado na Bíblia, não só um versículo isolado, não, em vários versículos, A gente acredita que Jesus arrebata a igreja, o cenário perfeito fica para que Satanás incorpore no anticristo, reja o mundo, 3 anos e meio de uma falsa paz, 3 anos e meio de grande tribulação,
porque o Senhor vai derramar suas 7 taças da ira, vai derramar, vai tocar 7 trombetas, né? Desatar os selos. Deus vai punir os injustos. Os justos não, o justo vai estar lá 7 anos na glória com o Pai, desfrutando das belezas e riquezas do céu, participando da Santa Ceia junto com Abraão, Isaac, Jacó e vários outros mártires e homens de Deus. E depois dos 7 anos, a igreja vem, como diz a palavra do Senhor. Jesus vai vir montado num cavalo branco, com sua coxa escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Vai pisar no Monte das Oliveiras. Israel vai estar ali humilhado, implorando perdão, vai reconhecer que Jesus Cristo era aquele que eles tinham, né, crucificado. Jesus está vindo com um exército de pessoas com vestes brancas, que é a igreja que vai voltar com ele para batalhar contra Satanás. Vai prender Satanás por 1000 anos e todos aqueles que praticaram a maldade. Nessa grande tribulação, pessoas vão se salvar, mas não vai ser pelo amor, vai ser pela dor, onde o Espírito Santo não vai estar atuando como atua hoje. Ele vai estar atuando, sim, mas como no Antigo Testamento. Ele vinha, descia sobre Elias profetizava, fazia um milagre, depois o Espírito Santo voltava. Na época da lei era assim. Ele não ficava atuando em nós. Hoje nós somos o templo do Espírito Santo. Na grande tribulação ele não vai estar atuando aqui literalmente. Ele vem, atua e volta. Por que ele vem e atua? Porque homem nenhum consegue se salvar sem a presença do Espírito Santo. Ele ainda vai ter salvação aqui na grande tribulação pelo sangue, pela tortura, né? Ou negar o nome de Jesus, ou aceitar ou não. Então, basicamente é isso. E aí vamos vir, né? E derrotar Satanás, viver como sacerdotes e reis na Nova Jerusalém. Esse mundo vai ser totalmente restaurado, Apocalipse 21, novo céu e nova terra, vai ser tudo restaurado nesse mundo. Jesus vai ser o novo governante do mundo, onde as nações prestarão contas a ele, e nós viveremos com ele durante 1000 anos aqui na terra. Depois desses 1000 anos, a Bíblia fala que Satanás vai ser solto por um pouco de tempo. Vai fazer guerra contra os santos, Gog e Magog, com Maria da Praia, né? E vai enganar muitos ainda, viu? Mesmo depois disso tudo, Satanás vai ser solto e vai enganar muitos. Então ele vai fazer guerra, mas vai descer fogo do céu, vai consumir ele e vai ser amarrado para o resto da eternidade no lago de fogo. A gente entende que depois disso nós vamos viver eternamente com Jesus. Na terra, no céu, eu acredito que em todo lugar. Porque hoje nós temos essa questão de espaço, de tempo, porque nós estamos em um mundo material. Naquele dia nós somos transformados, seremos como Jesus. Então, vamos viver em todo lugar. Terra, céu, tudo vai ser nossa morada. A Bíblia diz que seremos como Ele, a Bíblia diz também que a terra é como o escabelo dos seus pés. Então, acredito que o importante não é o local, o importante é com quem nós estaremos passando a eternidade. Vai ser com o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, a estrela da manhã. Esse vai ser o cenário que a igreja vai viver. Então, a explicação para vocês é essa. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Deus abençoe, espero encontrar vocês lá. E se você tem um pensamento diferente, você acredita que vai ser no meio, você acredita que vai ser após, amém. Respeito, não concordo, mas respeito. Mas o importante é o nome que está escrito no livro da vida. Independente disso, eu quero te encontrar lá no céu também. Deus abençoe, fique com Deus.